Quando o assunto é dieta, o céu é o limite para inovações, teorias e até modismo. E para não dar margem a dúvidas, quem conversa comigo hoje sobre esse terreno fértil é a Fabiana Bernardi. Ela é professora doutora da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, com pós-doutorado na Universidade de Copenhague e na Faculdade de Medicina da USP. Ela também é mestre e doutora em Ciências pela Escola de Educação Física e Esporte da USP. Que belo currículo, hein, Fabi? Obrigado por ter aceitado o convite. Dá até vergonha, né? Eu que agradeço pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Eu quero começar com você com a pergunta do milhão, que todo mundo me faz. Qual a melhor dieta? Bom, para eu ser bem sucinta, a melhor dieta é que você consegue fazer para o resto da sua vida. Então, essa é uma resposta simples para uma pergunta complexa, em que todos querem uma resposta simples e fácil, mas ela, na verdade, não existe. Todos querem um manualzinho para seguir, né? Que seja um tipo ou um outro, algo muito específico, um protocolo específico. O que é contraproducente, porque quando a gente tem um protocolo específico, dificilmente a gente consegue seguir aquilo em longo prazo. É correto afirmar que você pode ser saudável com a maioria das dietas, mas você pode também não ser saudável com a maioria das dietas? É super correto, depende de como você encara aquela dieta. Talvez o termo dieta já venha com algo dentro dele que nos faz entender algo como sendo restritivo. Que a gente sempre usa como sinônimo dieta restritiva. Porque normalmente a gente chama de dietas padronizadas, então em que você pode comer só isso ou só aquilo, determinados grupos alimentares, excluindo determinados grupos alimentares, em determinados horários e assim por diante. E normalmente as pessoas pensam em dieta quando precisam emagrecer. Eu estava tomando um café aqui na frente antes da nossa entrevista, e aí uma menina estava sentada com um rapaz na mesa, falou, preciso começar uma dieta, preciso perder 3 quilos, né? Está sempre associada a essa questão da restrição e pouco associada a isso que você falou. Algum tipo de alimentação que eu consiga levar para o resto da minha vida, porque isso vai me trazer benefícios, não, claro, de saúde, e aí a gente está falando de saúde física, saúde cognitiva, enfim, saúde num contexto mais amplo, né? Na verdade, talvez um termo melhor seja a alimentação, né, como um todo. Do que eu me alimento e o que eu faço na minha alimentação na maior parte do tempo. Porque isso é o que a gente consegue fazer. Normalmente as dietas, que são encaradas como dietas restritivas, qual que é o problema dela? A pessoa consegue fazer na rotina dela, quando nada sai do lugar. Mas a gente não tem uma vida em que nada sai no lugar. A gente vai ter um aniversário, uma comemoração, uma viagem, e aí você vai comer o quê? Eu ouvi esses dias de uma nutricionista, achei legal. Ela falou, então eu tenho um plano alimentar com tudo ali bonitinho e até mesmo com substitutos. Aí eu vou para o Japão viajar. Não vou comer nada lá? Porque nada daqueles alimentos que tem lá estão lá no meu plano alimentar. Então eu diria que uma alimentação saudável como um todo é aquela que a pessoa consegue fazer com autonomia. Ela precisa ter autonomia para saber fazer as melhores escolhas na maior parte do tempo, porque a gente também não vai fazer as melhores escolhas na maior parte do tempo. A gente não faz isso nem com os outros aspectos da nossa vida. Exato. Eu vi outro dia, alguém chegou para mim e falou assim, pô, você come um chocolatinho, faz mal. Eu falei, mas também ter rancor faz mal, ser colérico faz mal. Então escolha ali, com moderação. E um chocolate não faz mal. É isso, ponto, né? Muito chocolate pode fazer mal. É isso. E aí, quando a gente pensa em alimentação, dieta. Vou fazer uma dieta, enfim, hipocalórica, com menos calorias do que eu estou gastando. E não vou fazer nenhum tipo de atividade física. Isso é muito comum. Sim. Grande parte das pessoas optam por essa estratégia. É correto afirmar que quando você parte nesse sentido de só diminuir as calorias, inevitavelmente, num longo prazo, você pode perder um pouco de massa muscular, diminuir mais seu metabolismo e ficar cada vez mais difícil se manter com esse tipo de alimentação? Sim, isso invariavelmente vai acontecer. Então, aliás, é muito comum para qualquer tipo de dieta hipocalórica e perda de peso que você em algum momento atinja um determinado platô. Quando a gente começa a fazer dietas hipocalóricas, normalmente a gente tem uma diminuição do nosso gasto energético total, que a gente chama. Então, você não vai conseguir ficar diminuindo para sempre, senão você desaparece, né? Tinha um pesquisador que falava isso. Que falava isso no congresso. Então, a gente consegue perder uma determinada quantidade de peso, normalmente o nosso gasto ele cai, e aí a gente atinge um platô. É possível emagrecer mais, perder mais peso? Mas aí os sacrifícios eles vão aumentando. Então, claro, precisa se avaliar caso a caso.
Agora, quando a gente faz só a dieta, essa é a sua pergunta, sem a prática de atividade física, chances são de que a gente vai perder ainda mais massa magra do que a gente perderia fazendo exercício físico. E isso diminui ainda mais o gasto energético e dificulta ainda mais esse processo de perda de peso e emagrecimento. E pensando em saúde num longo prazo, é a combinação. Uma coisa não exclui a outra, claro. Não, nem deveria, né? Na verdade, a gente deveria fazer atividade física independente de querer ou não perder peso por todos os benefícios que ela traz e que eu suponho que os seus seguidores já saibam bastante sobre isso. Mas é lógico que se a gente for pensar em composição corporal, em perda de peso, ela ainda ganha uma importância maior. Se a gente for pensar sobretudo em exercícios mais de força, eles ajudam a preservar o que a gente chama de massa muscular, né, que está dentro ali do nosso componente de massa magra, que ajuda em certa medida a preservar essa queda de gasto. E também aumenta o gasto. Ela por si só também aumenta o gasto e ajuda também nesse processo. E aí você fala assim, olha, eu estou fazendo uma dieta para emagrecer. Então, eu queria que você definisse aqui a diferença de emagrecer e perder peso. Bom, isso é muito comum, né? Isso é muito comum até nos consultórios em que a gente... Eu particularmente sou professora, mas convivo com muitas pessoas nesse meio. E a grande dificuldade das pessoas é a relação que elas têm com a balança. Elas querem ver a balança diminuir. E é muito difícil, às vezes, para as pessoas entenderem que é muito possível emagrecer sem perder 1 grama na balança. Até ganha, às vezes. Às vezes até ganha, exatamente, dependendo de como a pessoa responde. E cada um responde de um jeito. Então, é sempre legal as pessoas entenderem que a gente tem pouquíssimo controle sobre a balança. Mesmo que você comece a fazer uma dieta restritiva, hipocalórica, a gente tem muito pouco controle sobre o que vai acontecer na balança. Só a título de curiosidade, pessoas que tomam esses novos medicamentos anti-obesidade, né, os análogos de receptores de GLP-1, tem gente que toma esses medicamentos, que hoje são entendidos como grandes promotores de perda de peso, e ganham peso com esses medicamentos. Então, a gente tem uma variabilidade muito grande entre pessoas que nos trazem essa variabilidade de resposta. E a gente tem pouco controle no que acontece com a balança. Não temos também tanto controle assim sobre o que acontece com a composição corporal, que a gente chama, né? Que é massa gorda e massa magra. Mas um controle um pouquinho melhor se a gente conseguir colocar ali um exercício físico dentro de um processo de emagrecimento. O emagrecimento é diminuir gordura em relação à massa magra. Então eu posso, por exemplo, ter 74 quilos, subir para 75 quilos na balança, que é um peso absoluto, mas eu tinha 10 quilos de gordura no corpo, tenho 8. Isso. Eu emagreci e ganhei peso. Ganhou peso. E isso acontece, tá? Acontece, não é incomum. E o inverso também pode acontecer. Eu tenho 75 quilos, baixei para 73. Só que a minha quantidade de gordura até aumentou. Eu perdi muita massa magra. Também acontece. Também acontece. E isso é... Então é legal avaliar. E aí, como parâmetro de saúde, eu imagino que o peso não seja o melhor. Não é. Eu costumo falar muito da circunferência abdominal. Quais os parâmetros de saúde que a gente pode ter para, enfim, não ficar tão escravo dos números da balança? Bom, é claro que a gente não pode ignorar o peso, mas quanto mais a gente puder ignorar, melhor. Então, hoje tem muita gente que nem trabalha mais com peso. Eu acho que ele tem a sua importância, mas ela tem que ser dimensionada. Então, você entender qual é o peso da pessoa, porque aquilo implica num cálculo de índice de massa corporal, isso tem uma relação com risco. É legal a gente ter aquilo ali numa caixinha, mas a gente precisa avaliar vários outros critérios. Um número dentre vários. A circunferência da cintura, que ela é uma preditora de gordura visceral, que é aquela gordura que está ali entre os órgãos, ela é talvez o melhor preditor de risco que a gente tem mais barato, né, por assim dizer, dentro de um consultório, por exemplo. Então, você olha para a circunferência da cintura, a gente tem pontos de corte para isso, para predizer um maior ou um menor risco. Mais importante do que a IMC, é mais preditor de risco do que a IMC. E aí a gente está falando de risco para síndrome metabólica, doenças do coração, diabetes, alguns tipos de câncer. E hoje muito ligado também com saúde emocional, né? Diz que tem uma relação com depressão, com ansiedade. Também. Então, quem está assistindo a gente aqui quer começar um programa de atividade física, de alimentação, ok pesar, mas deixa eu ver a circunferência abdominal. Isso. Se eu perdi circunferência abdominal, significa que eu perdi gordura? Sim, significa que você perdeu gordura visceral. E a gente vê muito frequentemente diminuição de gordura visceral em resposta a programas de exercício físico, por exemplo, também sem nenhuma perda de peso, né? Isso é muito comum, e isso já implica numa diminuição de risco. Melhor ainda, diminui mais o risco ainda do que diminuição de peso na balança. Então, realmente é um preditor bastante importante. Você falou de gordura visceral. Isso. Tem a gordura subcutânea. Isso. A gordura subcutânea, aquela que a gente consegue pegar assim, ela tem relação com aumento no risco de desenvolver essas doenças? Ela tem também, mas é menor. Então,
se a gente puder fazer uma escadinha, eu diria que o maior, o depósito de gordura mais associado ao risco é a gordura visceral, que é aquela que está na região abdominal entre os órgãos, seguido da gordura subcutânea na região superior do corpo também, que é essa que a gente palpa, e por fim a gente tem a gordura subcutânea. Só que a gordura subcutânea ela é o contrário, ela é uma gordura protetora. Então a gente brinca, ame o seu culote, então, o seu culote ele te protege, e realmente ele protege. Só para a gente ter uma noção, a gente tem hoje um conceito que é chamado de obesidade metabolicamente saudável, que são pessoas que têm um aumento de adiposidade, mas que não tem ainda, pelo menos, mas normalmente não tem nenhuma desordem metabólica. Normalmente essas pessoas têm esse formato pera, que a gente chama. Então, que é mais gordura depositada na região inferior do corpo. Essa gordura, ela é boa, ela é protetora. A gente tem que ter mais amor pela nossa gordura na região inferior do corpo. E quando a gente, agora voltando para uma relação de dieta, que fica escolhendo alimentos e tal, você falou de gordura visceral, algumas coisas que a gente deveria evitar e consumir muito pouco. Seria o álcool, por exemplo, excesso de gordura saturada. O que está mais associado ao aumento dessa gordura visceral? É difícil dizer, assim, eu pelo menos desconheço algum estudo que associe diretamente um nutriente com o aumento de gordura visceral. Talvez tenha alguma coisa com álcool. Né? Mas dentre os outros macronutrientes, a gente não tem nada muito específico. O que a gente sabe de gordura saturada é que o excesso de consumo de gordura saturada está mais relacionado ao aumento de doenças cardiovasculares, sobretudo. E principalmente o excesso de gordura, provavelmente você tem uma alimentação mais calórica, né? Porque 1 grama de gordura tem mais calorias, sei lá, do que 1 grama de proteína, 1 grama de carboidrato. Muitas vezes, né? Normalmente é uma dieta mais densamente rica, que a gente chama, né? Com mais caloria, mais rica em gordura. E uma coisa que está associada aí a benefícios na alimentação, que eu acho que não tem muita... Quer dizer, até tenho, já li livros que condenam, mas consumir fibras... Condenam? Você acredita? Eu vi isso, não fiquei assustado. Eu diria que sim, na alimentação a gente tem vários problemas com os desenhos de estudos que a gente tem hoje, mas é o que a gente tem. Se tem algumas coisas que estão bem relacionadas, né, ou que tem associação positiva com uma melhor saúde cardiovascular, é o consumo de legumes, verduras e fibras. Exato. Acho que isso deveria ser irrefutável. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Mas deveria ser, assim, é o que é mais bem estabelecido. E a dieta mediterrânea também, a gente não pode ignorar, né? Bons dados de dieta mediterrânea, que talvez seja um padrão alimentar, por assim dizer, que seja mais associado com a saúde cardiovascular. O resto, a gente não tem boas evidências, não. Então, um recado que fica para quem quer começar uma alimentação, pensar naquilo que ela gosta, que ela vai conseguir levar. Consegue fazer, exato. Claro que, assim, não confundir, então eu vou comer tudo que eu gosto e eu vou ser permissivo, né? Claro. Isso acontece, é muito comum, tem gente que encara essa visão da nutrição como permissividade, não é isso, né? Tem aquela frase famosa que se eu posso comer de tudo, isso não quer dizer que eu vou comer tudo. Exato. Então, nenhuma quantidade. Exato. É ganhar autonomia para fazer as melhores escolhas, saber os momentos em que você pode escolher não comer aquilo, né? Então, mas assim, é algo que muitas vezes demora para chegar lá, né? Ainda mais quem tem essa mentalidade de dieta que a gente chama, né? Então, já que o tema está aqui, é legal falar sobre isso, que é aquela mentalidade do que pode, do que não pode, do que é proibido, do que não é, ela é contraproducente. Ela faz que quando a gente sinta que a gente não consegue resistir àquele alimento, a gente coma muito mais dele do que a gente comeria se ele fosse um alimento neutro. Então, eu acho que é muito complexo o tema, né? Mas é tentar encontrar um equilíbrio do que é possível de ser feito. E tem gente que se adapta a uma dieta com mais carboidrato, com menos carboidrato, com maior ou menor intervalo. Tem gente que faz jejum intermitente e faz meio naturalmente, né? Quem não conhece alguém que come 2 vezes por dia, tá tudo bem. Então, eu acho que é tentar encontrar o que se adapta àquela pessoa e que ela tenha autonomia de fazer as melhores escolhas na maior parte do tempo. Porque também não é normal eu comer tudo o tempo todo. Exato. Assim como não é normal eu não comer nada o tempo todo. Então, acho que é tentar achar esse... E eu sei que é o que as pessoas não querem ouvir, né? Que é justamente esse equilíbrio. Mas a gente bate nesse martelo, a gente faz esse trabalho de formiguinha, porque... É o que é a realidade do que a gente tem. Mais fácil você ter um manual ali e seguir. Fabi, super obrigado. Quero agradecer muito sua participação. Tenho certeza que todo mundo gostou e vai levar algum ensinamento para o dia a dia. Eu que agradeço.